Gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar sobre uma ferramenta do diabo, que é a fofoca, intriga, difamações, né? Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu tô bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC, tá bom? Quero conhecer e receber todos vocês lá no meu Instagram. Então, nesse vídeo de hoje, né? Como acabar com a fofoca? Sabe, irmãs, que vivemos em uma sociedade que valoriza e enaltece muito essa questão da fofoca, né? É bem verdade que os programas de maiores audiências são os programas de fofoca, sobre a vida de famosos, sobre fofocas, rumores, né? Existe até aqui nessa plataforma maravilhosa que é o YouTube, que é a Google, canais dessa natureza de fofoca. Irmã Raquel, Existem revistas também, né, de fofocas. Por quê? Porque vende, né? Vende. E as pessoas são curiosas para saber, né? Sobretudo assim de vida de famosos, né? De pessoas proeminentes na sociedade. E se nós estamos aqui nessa linhagem do cristianismo e da palavra de Deus, tem uma palavra em Provérbios que vai dizer que o pão comido às ocultas ele é suave e as águas roubadas doce. O que é isso? É o pão comido às ocultas, né? O pão comido às ocultas é a fofoca. Eu tô abrindo aqui a palavra, né? Que eu quero ler também uma outra palavra. O pão comido às ocultas. E o que é oculto? Irmãs, as ocultas. Eu tô abrindo aqui um texto, que eu tô me lembrando aqui de um texto, eu quero no final ler esse texto. É aquilo que é oculto. Irmãs, se algo não pode ser falado às claras, se algo não pode ser falado na presença de pessoas, se algo tem que ser falado às escondidas, tem algo aí de maligno. Porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que com o rosto descoberto. Um dos instrumentos do diabo é a fofoca, a intriga. E se Deus te colocou no lugar, o inimigo, ele vai se utilizar de armadilhas, de isca, para te remover desse lugar. E nós não estamos ilesos de passar por situações dessa natureza. E normalmente, amada igreja, infelizmente nós sermos também instrumentos dessa situação. Como assim, irmã Raquel? Ou você fazer comentários de alguém, ou então ouvir falando de outra pessoa. Irmãs, isso não é bom. Recentemente, eu vou falar aqui alguns tópicos, né? As fofocas, elas destroem reputações, minam a obra de Deus e espalham ódio e temor. Isso acontece em campo profissional, em outros ambientes também, e é muito desagradável. Por que eu tô falando isso? Eu me lembro que recentemente eu estava conversando com uma pessoa, na verdade eu estava discipulando uma pessoa, né, cuidando, né, de uma pessoa, e a pessoa fez um comentário negativo de uma outra, e aí eu repreendi aquela pessoa, eu falei, olha só, eu não quero isso, eu não quero que você fique falando mal de outra pessoa para mim. Porque da mesma forma que você está falando dessa pessoa para mim, você vai falar mal de mim para outra pessoa, para outras pessoas.
Irmãs, e foi assim, na hora, a pessoa ficou muito sem graça e a pessoa ali se calou. Ficou muito sem graça e se calou. E eu quero me utilizar sempre dessa estratégia. Sempre dessa estratégia. Aqui em Provérbios capítulo 6, no versículo 16, vai dizer: estas 6 coisas o Senhor odeia, a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, o que semeia contenda entre irmãos. Então, isso é como se fosse um fermento, fica ali fermentando. E Deus abomina, Ele odeia. Por quê? Porque todos temos o direito e precisamos ouvir ambas as partes. A pessoa às vezes vem até você e comentam algo negativo. Aí você não filtra, não tem a personalidade, não filtra, não ouve a voz de Deus e acredita 100%. Irmãs, isso não é bom. A justiça, ela é representada pela balança. É bom sempre ouvir as duas partes, amada igreja, para não cometer injustiças. Tem uma palavra aqui em Gênesis, por quê? Porque sempre existem os dois lados da história. Existe uma palavra aqui em Gênesis, vocês conhecem essa história, Gênesis 37 vai falar sobre a vida de José. Então a palavra lá, que é Judá e Tamar. Irmãs, Judá e Tamar. A Bíblia vai dizer, né, que ela vai se colocar como uma prostituta, ela vai se vestir como prostituta, vai se colocar na beira do caminho. Ela foi ali com um propósito, aquela mulher, e ela não era a Tamar. A Bíblia vai dizer que vem Judá. E ali, né, ele olhou para ela, para aquela mulher, né, aquela meretriz, e vai querer ali namorar com ela, ter um negocinho ali com ela, vocês já entenderam, né? E ali ele vai conversar com ela, e aí, como que eu faço? Você aceita aí um cartão de crédito? Como que eu faço aí para pagar aí um Pix? Você aceita um Pix? Ou você aceita um TED ou um DOC? Como que eu faço aí, né? Tô aqui para resolver minha situação. Foi assim, Marga? Foi assim. E aquela mulher, olha só, ela fala assim, ó: eu quero o cajado, eu quero o lenço e eu quero o seu selo. Ela só pede sinais de identificação e ele, como ele estava afoito, querendo, né, resolver ali os assuntos com ela, os assuntos íntimos que vocês já sabem, ele deu. Ela estava com a cabeça coberta, ele não reconheceu. Ela se vestiu como uma meretriz, uma prostituta, se colocou lá no meio do caminho e ele caiu. Olha que injustiça, irmãs. Por isso que eu tô falando, nunca acreditem em uma versão só. Ai, Raquel, mas quem me falou é uma pessoa de renome, quem me falou é uma pessoa... Não, sempre existem os dois lados da história. E você que é uma mulher de Deus, homem de Deus, procura ouvir os dois lados da história e você vai ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus e vai tirar ali uma média aritmética, as versões. Um grande exemplo disso é essa passagem, irmãs. E essa mulher, ela era uma mulher próxima, conhecida lá. Ela fica grávida.
A barriga começa a aparecer 3 meses depois, fulana tá grávida. Esse Judá, quando descobre que vem a ciência, manda matá-la. Manda matá-la. Manda ela pra fogueira. Ela tá grávida? Quem é o pai? Não, não quero saber disso não. Manda matá-la. E ali ela tá indo lá pra ser morta. Irmã Raquel, está na Bíblia? Tá. Depois tu vai lá. Gênesis 37, 38, vai lendo ali. Irmãs, se todos que fossem lançados para a fogueira tivessem, eu estou citando aqui na Bíblia, depois eu vou citar aqui os tópicos, tivesse o direito de resposta, muita coisa seria mudada. Aí ela falou, ele mandou me matar lá na fogueira, mandou apedrejar, né? Mandou me matar lá. Eu não lembro se foi na fogueira ou apedrejar, mas o fato é que ela iria ser morta. Agora eu já não me lembro. Isso está em Gênesis, amada igreja. Depois você vai lá. É bem coladinho com a história de José. Irmã Raquel? Depois você vai lá e lê a história na íntegra. Que eu vou contando assim. É Gênesis 38. Né? E ali, né? E ali era o sogro dela, ó. Tá falando aqui, ó. Era o sogro dela. E já quase que 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo, Tamar, tua nora, adulterou. E eis que está grávida do adultério. Então disse Judá, tirai-a para fora para que seja queimada. Gênesis 38, 24. E aí ela vai falar, não, tudo bem. É para eu ser morta porque eu engravidei? Eu adulterei? Então tá. Olha só, irmãs, sempre existe a justiça, ela é imparcial, irmãs. Você vai às vezes no juizado, com o juiz, tem um advogado da acusação e o outro da defesa. É a justiça, irmãs. E uma das bases do trono de Deus é a justiça. Não podemos agir com injustiça. Por mais mirabolante e certa seja a história daquele que chegou até você, sempre tem o outro lado, sempre tem a versão do outro. Ela falou assim, ó, eu tô me lembrando aqui de outro caso que depois eu vou contar depois desse. Irmãs, ela falou, ele mandou aqui me queimar, tira lá pra fora, ó. Os suprassumos, né? Da santidade, os melhores, né? Meu Deus. Não, manda queimar. Tô me lembrando lá de Davi, né? Quando o profeta lá, chega lá, conta a história lá, daquele homem que só tinha uma cordeira, uma cordeira lá simples. Davi mandou que não, esse homem é réu de morte. Aí o profeta, não, então esse homem é você, porque você fez isso. Olha só, irmãs, nós somos muito bons com o julgamento dos outros. Manda matar, manda queimar, manda queimar. Olha aqui a palavra, ela falou assim, ele me mandou? Então vem cá, eu posso até ser morta, mas o homem que adulterou comigo, ele me deu esse cajado aqui. Olha o pagamento, irmãs. Naquela época não tinha Netflix, não tinha TED, não tinha DOC, não tinha essas facilidades hoje, boleto, né? Meu Deus. Tem que, né, de vez em quando descontrair, porque o assunto é muito sério. Aí falou, de quem é esse cajado aqui? De quem é esse selo? E de quem é esse anel? De quem é esse selo, esse cordão e esse cajado? E ali, ó, olha o 26, e conheceu Judá e disse, mais justa é ela do que eu. Ele cai em si, que aquilo era dele. Ele não reconheceu, porque ela tampou o rosto, bonita, né? Só sinais de características. E ali, irmãs, o que aconteceu nessa situação? E acabou
que aquela mulher, a Tamar, ela engravidou de gêmeos. Gêmeos! E ali já não manda mais matar, já não manda mais apedrejar. Às vezes em orientações, né? Eu estou citando aqui textos da Bíblia. Às vezes em orientações precisamos ter muito cuidado, amada igreja, muito cuidado mesmo. E eu vou ler aqui depois alguns tópicos, muito cuidado. Às vezes, eu vou falar aqui o português, claro. Pessoas chegam para um aconselhamento falando: ai, Marcel, porque meu marido é isso, porque meu marido é aquilo, porque meu marido que não sei o quê, porque meu marido... Aí você, né, começa a criar um senso da imagem do cidadão, do suposto marido lá do marido. Nossa, esse homem é mau, esse homem é isso, esse homem é... Irmãs, depois é uma oportunidade quando você vai ver mesmo quem é o vilão, a vilã da história. Às vezes nem é aquele, irmãs. Às vezes o marido lá é que é a parte sofrida. Quem precisava e precisa de libertação, no caso ali, era a mulher. Tu já passou por situações assim? Já. Às vezes a pessoa vem e fala, porque meu marido, porque não sei. Irmãs, quando você vai ver, irmãs, quem precisa de libertação é a própria pessoa. Então, nós não podemos, como homens e mulheres de Deus, direcionados pelo Espírito Santo, ser guiados por uma voz só não, irmãs. Seja de quem quer que seja. Porque podemos cometer uma injustiça muito grande. Muito grande mesmo. Então, que o Senhor nos ajude. E eu quero falar aqui, ó, como acabar com a fofoca. Irmãs, aqui fala, primeira coisa, observa a vida da pessoa que está fazendo a fofoca. Irmã Raquel, observa a vida da pessoa. Normalmente, o fofoqueiro, a fofoqueira, normalmente, irmãs, se a pessoa vir falar mal de alguém, pra mim, irmã Raquel vai falar, como eu citei aqui no exemplo, vai falar mal de mim para outras pessoas. Então ali, ó, já corta. Ou então você já sabe, tem certeza absoluta que aquela pessoa é uma pessoa falsa, dissimulada, tem problemas de personalidade, transtornos. Às vezes, né? Enfim, observa a vida, o comportamento dessa pessoa. A pessoa vem com frequência, falando mal de outras pessoas, denegrindo a vida de outras pessoas. Então ali já corta. Segundo, é bom reunir os fatos. Não tomar e nunca tomar, como eu havia falado aqui nesse vídeo, nunca tomar aquela palavra ali como única, como absoluta, não. Justamente para não cometer as injustiças, como no caso de Judá e Tamar. O terceiro, é bom ir à fonte. Irmãs, eu creio e eu acredito sinceramente, irmãs, que Deus nunca vai me dar uma igreja para eu dirigir. Porque se um dia, irmãs, eu espero que não, eu espero que Deus não vai me confiar, não. Igreja física que eu tô falando, física. Eu acredito que Deus nunca vai me dar a igreja física, não. Mas eu fico às vezes observando se eu estivesse como líder de uma igreja, seria muito fácil acabar com essa situação de fofoca. Alguém chegou para mim e falou mal de uma pessoa, eu ia chamar essa pessoa, o outro, a parte que sofrida, que falou mal, fica, ó, frente a frente. Fala aí, ó, na frente aí do que você falou para mim. Irmãs, é acabar rapidinho esse demônio da fofoca, porque isso é demônio. Irmãs,
muito rápido. Veio, chegou e falou mal de alguém, vou chamar, peraí, irmã, que eu vou chamar a pessoa para tu falar aqui na frente. Irmãs, acaba rapidinho esse problema de fofoca. Ah, porque me disseram, porque me falaram. Isso é falta de espiritualidade, irmãs. Quarto, guardar a língua na boca. Irmãs, guardar a nossa língua. Irmã Raquel, Muitas das vezes passamos por situações dessa natureza porque não guardamos a nossa língua. Como assim? Às vezes particularidade sua, intimidade sua, que não diz respeito a ninguém, você abre para outras pessoas. Irmã Raquel, Ah, você abre muito, fala muito das particularidades. Ah, porque meu marido... Aí começa a falar. Ah, porque meu marido, ah, porque minha esposa, ah, porque não sei o que. Aí fica, irmãs. Aí a pessoa ali que você às vezes não conhece muito bem, só conhece pouquinho tempo, às vezes não tem muito, né? Você não conhece a pessoa e às vezes até conhece durante anos. Mas, irmãs, guarda a língua dentro da boca. Guarda, não fica falando, não fica compartilhando. Às vezes é uma pessoa que tem transtorno de personalidade. É uma pessoa que é narcisista, uma pessoa maquiavélica. Narcisista. Como assim, Raquel, narcisista? Os narcisistas, quando eles veem que eles não estão mais dominando você, controlando você, tendo domínio, não estão mais dominando você, eles são os primeiros a fazer fofocas e difamações da vida da pessoa. Que a pessoa às vezes se abriu, falou, confiou. E essa classe de pessoas, né, que são doentes na sociedade, são pessoas muito sedutoras. São, irmã Raquel, são pessoas perfeitas. Pessoas maravilhosas. Que têm um objetivo comum. O objetivo do narcisista é manipular, é controlar, é obter um controle, é dominar a vítima. E eles não amam, eles são frios, são calculistas. Eles usam as pessoas ao seu bel prazer para chegar a uma finalidade, a um objetivo. Eles não amam ninguém, eles procuram usar as pessoas para um objetivo. E para alcançar a confiança da pessoa, eles montam todo um cenário, adquirem a confiança, vão pegando informações e vão guardando nos arquivos. Por isso deles, né, para que depois, quando a vítima abre o olho e sai daquela redoma, eles punem essa vítima se utilizando de macacos voadores, né? Quem que são esses? São esses que propagam a fofoca. E eles não fazem assim, eles se dão uma de vítima, dão uma de coitados, coitadas, né? Fazem isso. Quem já viu que a pessoa percebeu, então, antes de eles serem denunciados, eles denunciam, fazem, ocasionam o mal primeiro. Então, boca fechada, não abre particularidade da sua vida, não abre. Percebeu alguma situação dessa natureza? Fuja de pessoas assim. Fuja. O apóstolo Paulo ele vai dizer, apartai-vos dos tais. Quinta, não dê crédito à fofoca. Não dá crédito, não dá crédito. Eu ressalto aqui, é bom sempre ouvir as duas partes da história. E por último, para acabar com isso, oração. Ora. Você que porventura esteja sofrendo, não se precipite, né? Não tome nenhuma decisão, não saia de onde Deus te colocou, não se precipite, mas ora, porque é demônio
Alguns meses atrás, né? Deus me deu uma visão de pessoas, um cochichando, né, no ouvido do outro, falando. Eu via um demônio, um vulto preto no meio, não sei se vocês acreditam, um vulto preto assim no meio, estimulando isso. Então, 6 coisas aborrece ao Senhor e a 7ª ele abomina. Pessoas que semeiam contenda entre irmãos. Tá bom? Deus abençoe e fica na paz.